Vamos começar falando sobre os conceitos básicos de segurança da informação. O conceito de segurança pode ser definido como a qualidade ou estado de manter os riscos aceitáveis. Chamo atenção para este item, riscos aceitáveis, ou seja, manter os riscos sob controle. Por mais que uma casa seja segura, com muros e câmeras, se alguém explodir uma bomba e derrubar o muro, conseguirá entrar. Mas é um risco que o projetista da segurança da casa aceitou. Assim, quando tem-se uma aplicação segura, os riscos que ela corre são conhecidos e todos os riscos considerados não aceitáveis foram mitigados. Um dos primeiros conceitos que precisa ser compreendido é o de superfície de ataque. Vale ressaltar que um ataque que pode ser devastador pode começar por uma visão errada a respeito de como implementar uma pequena feature. Portanto, a superfície de ataque pode ser qualquer ponto de interação de entidades externas com recursos da aplicação. Alguns exemplos são interfaces de usuário, formulários de inserção de dados, interfaces de administração. APIs possibilitam que outras aplicações interajam com a aplicação. E serviços. Todos os serviços, portas, disponibilizados pelos servidores que suportam a aplicação. Para desenvolver uma aplicação segura, é necessário buscar o mínimo de superfície de ataque possível. Com isso, os vetores de ataque são menores e menos controles são necessários para proteger. Claro que cada cenário tem suas peculiaridades, mas algumas premissas são fundamentais em toda a arquitetura. Dar o mínimo de acessos e privilégios necessários para que as tarefas de cada usuário possam ser feitas dentro do processo que a aplicação suporta, pois quanto mais permissões alguém possui, mais perigosos se tornam estes acessos. Classificar os tipos de dados, ou seja, entender qual a atenção, qual o privilégio que determinados dados devem receber. Outro item muito importante é não armazenar dados, principalmente dados sensíveis, a menos que eles realmente precisem ser de fato armazenados. Lembre-se, todo dado armazenado é passível de ser vazado. Além disso, tudo aquilo que talvez venha até por padrão na sua instalação, bancos de dados ou até mesmo plugins que não tenham uma utilização direta, deve ser removido, pois são mais códigos que podem estar sujeitos a vulnerabilidades. Também, toda vez que tem esses cenários com APIs ou serviços distribuídos, garantir que todas essas interações estejam devidamente protegidas e documentadas. É comum que não seja tomado o devido cuidado com os serviços, mesmo que internos, o que permite que eles possam ser explorados para vazamento de dados. Outros importantes conceitos são defesa em profundidade, menor privilégio, privacidade, autenticação e autorização e responsabilização. Vamos entrar em cada um deles com mais detalhe. O conceito de defesa em profundidade vem de estratégias militares de proteção de fortalezas. Consiste na criação de barreiras e dificuldades para que o atacante vá encontrando resistência em tentar realizar seu ataque. E com isso, eu desincentivo ele a realizar o ataque por completo ou, no mínimo, eu faço ele gerar barulho no meu ambiente, de tal forma que eu terei chance de percebê-lo e reagir ao ataque. Trazendo este conceito para o universo de segurança de aplicações, falamos em segurança dos dados, da aplicação, do host que está hospedando a aplicação, abordando todo o perímetro e até mesmo a parte física. Outro importante conceito é o de menor privilégio, o qual se permeia em níveis de acesso na aplicação. Para isso, algumas recomendações são manter o acesso negado por padrão, ou seja, definir um controle de acesso claro e liberar o mínimo de acesso necessário para executar a função. Assim, se ocorrer qualquer falha, o usuário não terá acesso. Já quando o oposto é implementado, se ocorrer uma falha no sistema que nega acesso a certos usuários, estes conseguem entrar. Lembre-se, é pior ter que arcar com as consequências de algum usuário ilegítimo ter acesso do que lidar com usuários legítimos reclamando por não terem acesso. Liberar somente o acesso necessário aos recursos do banco de dados.
É recomendado utilizar usuários nominais e definir o perfil de acesso de cada recurso. E rodar os serviços como servidor de aplicação e banco de dados com usuários nominais e com o mínimo de privilégio. Isso evita que o usuário que esteja rodando os processos de serviços web tenha privilégios tais que ele administre o próprio servidor. Quando falamos em privacidade, em geral diz respeito às informações pessoais. Essa informação será usada apenas para fins conhecidos pelo seu proprietário. Normalmente, estes fins são encontrados no termo de aceite. Deve-se ter atenção com as práticas de utilização e armazenamento dos dados, para que estejam em conformidade com as leis federais, estaduais e internacionais, como a Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR. Falando em autenticação, é falar de provar que o usuário é detentor da identidade com que se apresentou. O objetivo aqui é medir esforços para garantir que alguém que entre com a identidade de outra pessoa não consiga o acesso. Já quando se fala em autorização, é garantir que o usuário foi explicitamente e especificamente autorizado a acessar o conteúdo de um ativo. E por último, responsabilização. Muitas aplicações pecam nisso, ou seja, deixar claro quem fez o que e em que ordem. Não é necessário muitas vezes ter-se o horário exato, mas eu devo ser capaz de reconstruir a sequência de acontecimentos e poder identificar exatamente qual a persona que desempenhou certas ações. Para encerrar esta primeira videoaula, vamos apresentar brevemente os tipos de dados. A classificação do tipo de dado é importante para se determinar o grau de atenção que será dado a ele. Eles são: anônimo, não é exclusivo ou vinculado a uma pessoa específica, inclui cor do cabelo, configuração do sistema, método de compra e estatísticas destiladas de muitos usuários. Pseudonônimo. O identificador exclusivo não identifica uma pessoa específica, mas pode estar associado a um indivíduo. Inclui identificadores exclusivos, informações biométricas e perfis de uso não vinculados a um indivíduo conhecido. Até que associado a um indivíduo, os dados podem ser tratados como anônimos. Informação pessoalmente identificável, ou do inglês PII. Dados que identificam ou podem ser usados para contatar ou localizar um indivíduo específico. Inclui nome, endereço, número de telefone, número de fax, endereço de e-mail ou qualquer informação associada à PII. E informação sensível pessoalmente identificável, um conjunto de PI que possui requisitos especiais devido ao maior risco associado aos dados. Inclui dados médicos e ou financeiros, números de identificação nacional, como por exemplo o CPF, e informações de cartão de crédito. São informações que estão muito sujeitas a fraudes. Também inclui dados que podem ser usados para discriminar, por exemplo, raça, etnia, crenças políticas, religiosas ou filosóficas.